Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians. O Yuri Alberto que confirmou, mesmo que informalmente, que fica no Coringão até o final da temporada, hein? Liga nas informações, deixa o seu like, comenta aí se você gostou dessa notícia do Yuri Alberto ficando no Coringão. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E a gente vai começar falando do Corinthians, dessa situação do Memphis Depay, que cobrou publicamente, através dos seus advogados, que quer receber o dinheiro que o Corinthians lhe deve e ameaça não se apresentar. Como isso vai terminar, a gente vai ter que esperar para ver. E no Corinthians o assunto é Memphis Depay, o jogador holandês que notificou o clube querendo receber 6 milhões e 100 mil reais, 4 milhões e 700 mil reais por conta do título paulista que ele conquistou em cima do Palmeiras no mês de março, além de 1 milhão e 400 mil reais a título de direitos de imagem. A primeira notificação aconteceu no dia 15 de maio, quando o presidente do Corinthians ainda era o Augusto Melo. Inclusive o Augusto Melo acabou se defendendo, ele que não está mais no comando do Corinthians, dizendo que naquela época havia negociação com o Memphis Depay para que essa situação fosse resolvida da melhor maneira possível. Inclusive, os advogados do Memphis Depay também disseram nas últimas horas que o jogador pode não cumprir com as suas obrigações caso esta dívida não seja paga. Só lembrando, que o Memphis Depay deve se reapresentar com todo o elenco do Corinthians no próximo sábado, quando termina o período de férias dos jogadores do Timão. Nas últimas horas, inclusive, o Fabinho Soldado, que é o gerente de futebol do Corinthians, disse acreditar que o Memphis vai se apresentar normalmente. Ele reconhece a dívida, mas enfatizou a questão profissional do jogador holandês, que na visão dele deverá se apresentar normalmente no próximo final de semana. Falando agora sobre Yuri Alberto, jogador que é muito especulado por vários clubes da Europa, pode até deixar o Corinthians nesta janela, mas o Yuri, informalmente, em uma viagem para Fortaleza, acabou garantindo para torcedores do Timão que estavam no avião que vai permanecer no clube pelo menos até o final do ano. Só lembrando que o contrato do Yuri Alberto com o Corinthians termina no ano de 2027, no final do ano, e que até este momento o Yuri é o artilheiro da equipe nesta temporada com 13 gols marcados. E a gente termina falando, reafirmando mais uma vez, o acerto do Corinthians com a Nike, que vai continuar sendo a fornecedora de material esportivo do Timão. Só lembrando que a Nike já é a fornecedora de material esportivo do Corinthians há mais de 20 anos. E o Corinthians, por esse novo acordo, deverá receber algo como 1 bilhão e 300 milhões de reais durante 10 anos, computando-se aí bônus e também outras variáveis. Bom, e a Nike vai adiantar para o Corinthians, segundo informações, 100 milhões de reais, que vai dar uma aliviada no caixa. Mas como disse o Fabinho Soldado, ele espera que o Depay tenha um comportamento profissional. O Corinthians também deveria ter um comportamento profissional e pagar todos os seus débitos, principalmente com os seus jogadores e também com os seus fornecedores. A grande verdade, o torcedor do Corinthians não gosta de ouvir isso, mas é que contaram meia verdade para você. O patrocinador do Corinthians, que estampa a sua camisa, paga apenas 57 milhões de reais de toda a operação do Depay, que ela, com essas bonificações, por exemplo, que o jogador cobra, pode chegar a 130 milhões de reais. Então é menos da metade do que o patrocinador é responsável pela situação do Depay, pelos ganhos do Depay do Corinthians. Então quando falaram que é o patrocinador que paga, é uma inverdade. Era para abafar o momento, para tentar tranquilizar, mas a realidade é essa. Por isso que está dando esse tipo de problema. E o Corinthians paga regalias incríveis para esse jogador, além dessas premiações, o hotel onde ele mora, carro blindado, equipe de segurança, apartamento para o seu staff, apartamento para o seu cozinheiro, enfim, tem muita coisa. O jogador fez o que ele queria. Pediu todas essas regalias além do salário. O Corinthians assinou, agora tem que pagar. Não adianta ficar bravo com o jogador. O comportamento errado é do Corinthians, que deu um passo maior que a perna mais uma vez. Mas essa situação imediata de grana deve ser resolvida com esse adiantamento da Nike. Não sei se chega amanhã, depois, mas enfim, esse dinheiro vai pintar e vai dar uma aliviada no caixa. Vamos aguardar para ver se o Depay aparece ou não na apresentação dos jogadores no próximo sábado. O que eu sabia aqui no Corinthians era, ele queria ganhar a mesma coisa, ia querer ganhar a mesma coisa do Memphis Depay. O Memphis ganha quase 4 milhas
de reais por... Quer dizer, não ganha, né? Porque o salário dele, uma parte está atrasada. 4 milhões de reais, hein? Entendeu? Achei a oportunidade. É muita grana. Os caras têm que pagar, né, Sormani? Porque Claro, assim, óbvio. um monte de gente se voltando. Um monte de gente se voltando contra o Memphis Depay. Eu acho uma sacanagem isso daí, cara. Não, lógico que não. O cara não pediu pra vir. Agora, é o seguinte, qualquer profissional em qualquer área, você que tá acompanhando aí, você que tá acompanhando a nossa live, como o Sormani que tá aí, eu que tô aqui, o Celu, o Fagá que estão ali na produção, na técnica, produzindo essa imagem super bonita aqui da nossa live. Se a gente receber uma proposta de qualquer lugar com muito dinheiro e o projeto for legal, e a gente quiser ir, a gente espera que a empresa que estiver contratando a gente cumpra, né? Cumpra, porque a gente está bem aqui. Aí se vai tirar a gente, de repente, para um lugar para ganhar mais, não sei e tal, Você quer receber, que se né? cumpra. Ué. Ele Tá estava certo. lá na dele. Pô, fizeram um projeto, aceitaram, os advogados colocaram, se fizer 15 gols, 2 milhões. Se fizer 10 assistências, mais 2 milhões. Se ganhar um título, 4 milhões e meio. Se for para a comunidade, 1 milhão. Se botar trancinha, 3 milhões. Está lá no papel. Assinou, tem que cumprir. Basicamente tem que cumprir. O resto é purpurina. Tá brigando aqui, tá brigando lá, tá dando recado que não precisa. Inclusive deu um recado pro Neto aí que não tem nada a ver. Tá indo na onda errada, entendeu? Tem que ficar dando recado pro Neto. Parece que ele fez uma música criticando o Neto, não é isso? Fez e citou. Mas, cara, o Memphis, deixa o Neto em paz. Pô. O Neto fez a história dele e outro. O Memphis perto do Neto na história do Corinthians, desculpa, não é nada. Não é nada, né? Na época que o Neto foi lá campeão brasileiro, o Corinthians, não tinha, às vezes, nem água quente para os caras tomar banho no vestiário. Né? Hoje nós estamos falando de um jogador que ganha 4 milhões de reais por mês e tem todos esses bônus aí. Então tá desviando o foco, entendeu? E acho que tá construindo um problema para ele, porque na hora que voltar ele vai ter que arrebentar a boca do balão. Agora, a passagem do Memphis pelo Corinthians, ela não é ruim. Ele ajudou a salvar o time de um rebaixamento e ajudou o time a ser campeão paulista. Essa é a parte boa. A parte ruim, o time tomou pau na Libertadores e na Sul-Americana, mas aí não é só culpa dele, né? É todo um contexto. Ele também não é o Pelé para decidir tudo sozinho. Não, longe disso, ele não é. A propósito, não está na seleção da Holanda de todos os tempos. Agora, os números dele são fantásticos. Só números, tá, Sormani? Que aí não vamos olhar, só os números, tá? Só os números. 28 jogos, 27 participações em gols. Pô, isso é um número fabuloso. Fabuloso, né? Agora ele tem que começar... Agora, também é o seguinte, se não pagarem, aí vão perder o jogador. Né? E aí é o seguinte, se não pagarem, eu acho que ele tem que dizer o seguinte, enquanto não pagar, não entra em campo. Para ficar colocando a mão na cintura também, eu acho que isso não é legal. Não é legal, não é uma postura era para bacana. falar do Corinthians, mas acabei falando. Não, mas fez bem, isso, porque né, é um Sormani? assunto que está sendo discutido, Quesada. Faz parte, a gente tem que falar sobre isso. E até a gente arremata aí, fala um pouquinho. Não, você tem razão, concordo com tudo que você falou. Concordo com tudo que você falou. Contratou, tem que pagar, velho. Não interessa. Você está trabalhando, não importa onde você está. Qual é o seu ramo de atividade. Você está trabalhando, você tem todo o direito de receber. Ele não botou o revólver na cabeça do Augusto Melo à época, dizendo, olha, você vai ter que assinar o contrato aí pagando para mim 4 milhões de reais por mês. Não. O Corinthians fez a proposta, ele achou legal, não gostou, fez uma contraproposta, o Corinthians aceitou, papapá, e fechou. Agora tem que pagar. E aquilo que eu falei outro dia aqui, pega até mal pra gente, se a gente começar a não pagar jogador, se a gente começar a não pagar jogador, aí você quer trazer alguém de fora pra jogar no Brasil, os caras vão falar o quê? Os caras não pagam? É ruim, entendeu? Não pode deixar isso acontecer. Os caras são caloteiro lá, pô? Como que é caloteiro em holandês? É Van Calote. O negócio no Corinthians é sério, Eugênio. Seríssimo, seríssimo. É muito duro o momento que o Corinthians atravessa. E eu acho que um dos grandes problemas é essa percepção de que não, o Corinthians arrecada muito, então ele vai gastar muito. Só que a gente vê a dívida aumentando a níveis estratosféricos. Você não pode gastar mais do que você arrecada. O Augusto Melo, em um ano, aumentou em 800 milhões a dívida do Corinthians. E alguém tem que pagar isso, gente. E o Corinthians não parece preocupado em pagar dívida. Então, diretoria atrás de diretoria, e boa parte da torcida também, está preocupada em botar um time competitivo, em contratar jogador e gastar dinheiro para o time ganhar, e acha que assim vai dar retorno, só que não consegue.
E, lamentavelmente, o que parece, olhando para o Corinthians, é que uma mudança só vai acontecer se o time for para o fundo do poço. E a última grande transformação no Corinthians foi quando ele foi para o fundo do poço. Quando ele foi rebaixado, dali o Corinthians pegou, realmente, agora não dá mais. Ele já vinha tropeçando com um monte de problema e tal. Ele precisou ser rebaixado para se reestruturar. O Andrés E a reestruturação, só um detalhe importante que talvez seja uma coincidência. A reestruturação teve um personagem fortíssimo que participou dela no campo e fora. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Então, mas aí... Que ajudou na reestruturação física de CT e etc. Assim, é fato. Não é? Mas, e dentro de campo. Teve uma participação importante, mas ela começa, de fato, na segunda divisão, antes dele chegar. O Andrés assume um momento. logo antes do Corinthians cair, né? O Andrés assume em 2007, no final do ano. Ele assume como um mandato faltando tampão, poucos turnos. porque faltava faltava um semestre para acabar o mandato do Alípio quando ele caiu. Exatamente. Eu interrompi o Eugênio, desculpa. Culpa minha. E ele recomeça uma reestruturação que era a realidade daquele momento. E funcionou. O Corinthians voltou, o Corinthians ganhou títulos, o Corinthians passou a ter um estádio, passou a ter um CT, embora o estádio seja uma situação que até hoje gere problemas para o Corinthians, mas também, ao mesmo tempo, gera muita coisa boa. Ter um estádio é muito bom. Mas a dívida que o estádio gera até hoje está sendo empurrada com a barriga aí. Mas, hoje em dia, aquela reestruturação não cabe mais. É preciso uma coisa profissional, uma coisa profunda, é cortar na carne mesmo, é entender que sim, o Corinthians gera dinheiro, mas não adianta achar que gera dinheiro e continuar aumentando dívida. Só que pelo andar da carruagem, pelo que a gente olha para o Corinthians e vê, só vai acontecer isso se for para o fundo do poço de novo. Então, mas, Eugênio... Detalhe que essas gestões aí temerárias, ruins, mal feitas, atingem também as categorias de base do Corinthians. Na verdade, a categoria de base, em geral, é o pior de tudo. Porque é o olho do furacão do porque Corinthians. Como a imprensa não cobre tanto categoria de base, a torcida não acompanha tanto categoria de base... Quantos atletas Augusto Melo escreveu exatamente, é lá que eles fazem mais negócio de ficar colocando jogador ligado a empresário. É mais que tem mais o diretor da base que não é um diretor profissional. Mas até pegando o gancho do Eugênio sobre outro momento do Corinthians, aí tem algumas diferenças. Primeiro, o Corinthians, quando caiu da outra vez, quando você caía, você era um clube dos 13 ainda, né? Mas era um clube mais pesado. Você caía, você ganhava, jogando Série B, você ganhava cota de TV de Série A. Então, o Corinthians cai para pegar adversários que tinham um orçamento baixinho, ele tem um orçamento entrando dinheiro de Série A, e mais o dinheiro da venda do William. O jogo do Corinthians passava na Globo, na época, no sábado. Primeira vez que a Série B foi televisionada. Lembra disso? O Corinthians tem muita margem para montar um time para ganhar a Série B, e de lá montou a base que até ajudou até o time a ser campeão do mundo. Campeão da Copa do Brasil, logo depois que subiu, que voltou, não foi? E tem jogador daquele time que até foi campeão do mundo. Sim. Que chegou naquele time e foi campeão do mundo. É a base. Mas outra diferença é que ali, naquele momento com o Ronaldo, que se criou uma coisa que com o Ronaldo funcionou, porque era o Ronaldo, mas o Ronaldo não é qualquer um, o Ronaldo é o Ronaldo. E virou uma ideologia dentro do Corinthians até hoje, que é isso que a gente está falando. Gastar mais é necessário para se ganhar mais. Porque o Corinthians fez isso com o Ronaldo. O Corinthians gastou um dinheiro com o Ronaldo, que foi uma aposta de que, assim, ele traria também mais dinheiro. E trouxe na época, porque o Ronaldo é o Ronaldo. Só que o Corinthians entra numa de começar sempre a achar que contratar um bom jogador... Tentou com o Pato, Roberto Carlos. E começa a contratar jogador. E ali é quando começa a perder o controle das contas. A dívida do Corinthians existia na época, mas não era fora de controle, era bem razoável. O Corinthians começa a ter gastos absurdos, o faturamento absurdo, mas o gasto mais absurdo ainda. E daí, quando o resultado não vem, como é que o resultado vem? Como é que você vai melhorar as contas? Não, melhora as contas gastando mais. Porque começou a se acreditar no Corinthians, e isso é uma ideologia da renovação e transparência que o Augusto Melo absorveu. A ideologia de que, se você quer resolver as contas, você tem que gastar mais, porque gastar mais vai trazer mais jogadores e traz mais resultados. Só que traz mais custo também. É óbvio. Nem toda a contratação vai acertar. E o Corinthians, em nenhum momento, agora fazer a conta assim, como eu consigo ganhar bem... gastando menos, profissionalizando, trabalhando melhor contratação mais barata para venda, trabalhando melhor a base. Isso nunca foi trabalhado nesse período inteiro. O que o Corinthians trabalha para ter resultado em campo é contratar jogador pesado.
É isso que o Corinthians tem feito. Desde o time lá de 2015 e tudo, que já foi um time que foi campeão brasileiro, era um time brilhante em campo, mas era um time que o Corinthians ficou meio ano sem pagar salário da galera. Tanto que todo mundo foi pra China no final do campeonato, né? Porque tinha que por o jeito de conseguir arrecadar dinheiro e pagar as dívidas lá de Renato Augusto, Wagner Love, aquela turma. Então, Malcolm, né? Então, o Corinthians criou essa ideia de que assim, o único jeito de você ganhar mais é gastando mais. Só que a conta não fecha, e não tem fechado há 10 anos já. Inacreditável. Do período recente, Abel, se a gente analisar a janela de transferências do Corinthians no ano passado, quando estava perigando para cair para a Série B, o Corinthians talvez tenha sido o clube brasileiro que mais gastou ali. Você trouxe Carrillo, você trouxe Alex Santana, você trouxe Charles, Martínez, você trouxe Héctor Hernandes, Martínez, Coronado, entendeu? Depois vieram como mais. Como você vai pagar? O lateral esquerdo que tá hoje, o argentino. O Anguilleri já mais recente, chegando para a fase alguns desses do Paulista. jogadores até são úteis, até ajudam o time atual. Só que o Corinthians tem que fazer são bons jogadores, mas tem grana para sustentar esse elenco? O Corinthians tem que fazer uma conta que é pelo nível pelo que tem entregado em campo. O Corinthians não tem um banco de reservas, por exemplo, muito caro. Muito caro. É muito bom o banco, mas é caro. Então, será que assim, já que é pra ser reserva, e o Corinthians agora nem tem mais competição continental pra jogar, tem Copa do Brasil ainda, mas não tem competição continental pra jogar, e talvez a Copa do Brasil não vá longe, que é o Palmeiras, o próximo adversário, será que o Corinthians não precisa ter tanto banco assim? Ou um banco tão caro assim? Pra começar por aí. Precisa, o time principal. Sim. Não sei se pode pagar, mas tem que ter um banco bom, né? E não é nem um banco, a gente... Não, mas eu não falei que é bom. Semana passada é ruim, eu falei que ele tem que ser caro. Ah, tá. Será que não dá pra achar um jogador? O Charles está vindo lá da Dinamarca. Ele não veio a preço de banana. O Maicon também não. Então, se é pra ter... Entendi. Entendeu? Pode ser bom e não tão caro, é verdade. Exatamente, achando no mercado nacional. Mas aí você tem que saber trabalhar isso. Exato. E aí? Então aí, Cefel, o Uri Alberto aí que acabou confirmando que fica no Corinthians. Na verdade, foi meio que informalmente ali. Acho que ele tava num voo, indo pra Fortaleza passar os seus últimos dias de férias. E acabou ali confirmando para alguns torcedores que vai ficar no Corinthians até o final da temporada. Só que, vou ser bem sincero, eu não confio muito em palavras de jogador. Ah, mas é o Yuri Alberto. Mas jogador a gente sabe que às vezes o dinheiro fala muito mais alto. Chegar uma proposta boa aí, como tá falando, o Atlético de Madrid, né, parece que estaria interessado nele. Chegar uma proposta boa do time do Wolverhampton da Inglaterra, claro que seja boa pro Corinthians também, né? O Corinthians tem 50% dele, não vai vender aí a preço de banana para ficar com o valor ali muito baixo. Então, cara, o jogador é dinheiro, se é para ser proposta, ele vai sair. Não acredito muito no jogador. Então, a gente espera que ele fique até o final do ano, porque, cara, o Memphis já tá nesse negócio de salário atrasado aí. Pode ser que ele saia no meio do ano. O Garro também tá falando ali que não sei se quer quer um aumento de salário. Já falou pro seu empresário que tá aberto a ouvir propostas de outros clubes da Europa. Então, complicado, cara. Daí, já imaginou perder Yuri, Garro e o Memphis Depay? Aí, a gente vai brigar pra não cair de novo. E esse ano vai ser muito mais difícil do que foi ano passado. Pode ter certeza. Vai complicar muito mais. Então é isso, comenta aí o que você achou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. A gente posta vídeo aqui todos os dias, independente se tá em fase boa, se é notícia ruim, se é notícia boa, a gente posta aqui, porque a gente tá informando o torcedor corintiano, hein? Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!